Olá, tudo bem? Estamos hoje num podcast muito especial para falar sobre libertação, cura interior. Falarmos a respeito da graça do Senhor sobre a vida de pessoas para livrá-las de problemas espirituais, emocionais. E os meus convidados, Edson e Isa Meneghetti. Então, tenho o prazer de recebê-los hoje na cidade, em Veracruz, que vão fazer minha ministração aqui. E aí eu começo apresentando então o apóstolo Edson Meneghetti como um líder de uma rede de igrejas, da rede Remir, e a sua esposa Isadete. Edson Meneghetti, fale um pouquinho aí sobre a tua experiência em libertação pessoal. Como foi para ti? Foi importante a libertação na tua vida, na tua família? Ou você só aprendeu libertação para libertar os outros? Olha, a minha libertação em si, ela não foi não houve digamos assim, um impacto de problemas espirituais muito intenso. Mas quando eu vi a libertação acontecendo na vida de outras pessoas, foi onde, na verdade, eu fui buscar entendimento para poder ajudar essas pessoas a ser livres desses problemas espirituais. O que aconteceu com você foi uma mudança bem drástica de vida entre antes e depois de conhecer Jesus e de alguma maneira ser liberto por Jesus. Isso foi forte, a mudança foi radical. Com certeza, porque na verdade a libertação em si, ela acontece, para acontecer a libertação, ela precisa haver uma mudança de vida anterior à libertação. Para haver a mudança de vida, precisa haver um entendimento. Então, o que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? João 8:32, se não estou enganado. Na verdade, eu conheci a verdade e a verdade me abriu os olhos para ser livre, para ser transformado. No momento que eu fui transformado, e eu então, a partir dessa transformação, vendo a manifestação na vida de outras pessoas com problemas espirituais, assim, visível, foi onde eu me apaixonei cada vez mais pela área da libertação e não saí mais, até hoje. Já na tua esposa, né, na apóstola Isadete, foi forte a libertação, a cura interior, a guerra espiritual para a libertação acontecer também. E o depois, e isso impactou toda a tua família, né? Se você puder falar só um pouquinho assim de como foi forte para você, sem precisar entrar em detalhes, se não queira. Não, no meu caso, boa tarde, né? Eu estou muito feliz por poder estar aqui. É uma honra para a gente rever um velho amigo, pastor nosso, e também poder estar fazendo um pouquinho mais para o reino de Deus. Para mim, a libertação, tanto a cura, né? A minha cura foi muito forte, e a libertação também. E eu acompanhava eles ministrando libertação muito tempo. E até então eu não estava envolvida nem em libertação e nem em cura, né? Eu ficava auxiliando. E então, mais tarde, né, depois posso dizer realmente quando foi que eu descobri qual que era o meu verdadeiro chamado, né? Mas na minha vida a experiência foi muito forte, e essa experiência que eu tive de libertação na minha vida trouxe libertação para toda a minha família. Toda a minha família foi impactada através da minha libertação e da minha cura. Sim. Edson, a gente comentava um caso muito intrigante antes. Perguntei se uma discípula estava na igreja com vocês, porque eu lembro um pouco do caso de libertação dela e como foi impactante e quase que mágico o que aconteceu com ela. É o caso de uma moça que, quando ela era menina, ela estava em torno de uma rodoviária e ela foi abusada sexualmente por um homem que estava por lá, e esse homem, a princípio, seria americano, falava inglês, e manifestou um demônio nessa moça agora, e esse demônio não falava, e você percebeu que ele não falava a tua língua, e ele falava inglês. E aí você chamou então o apóstolo Ricardo, porque ele sabe falar inglês, para ajudar nessa ministração. É mais ou menos isso que eu falei? Fala um pouco sobre isso.
tive que chamar um interpretador, no caso, para ajudar nesse caso. Esse caso é um caso que não é um caso anormal, não aconteceu só este em libertação até hoje. Eu já ministrei casos que a pessoa, por exemplo, que era italiana, ela falava italiano, né? O alemão falava em alemão, então tinha que ter um intérprete para traduzir o que estava sendo ministrado. Mas esse caso realmente mostra que, independentemente do impacto que a pessoa tem de portas que se abrem no mundo espiritual para a libertação, independentemente de que se é americano, ou seja, da Alemanha ou da Itália, de qualquer lado do mundo que a pessoa for, o problema espiritual vai falar naquela língua que ele veio, né? Ele anda com aquela pessoa, então no momento que ele é transferido para a vida de quem é abusado por essa pessoa, ele leva a linguagem dele, né? Então foi uma experiência, na época, assim, foi uma experiência anormal. É uma experiência muito chocante. Como que nós podemos explicar isso? Nós podemos explicar isso baseado na ideia de espíritos territoriais. Esse espírito que estava nesse homem que falava inglês, então ele era do território onde se falava inglês. E agora que eles foi transferido para uma pessoa de outra cultura, outra língua, ele continuou falando essa língua, esse espírito em si, né? E numa pessoa, então, inculta, né? Essa moça era bastante inculta, não creio que ela tenha terminado o ensino fundamental na época, e agora o espírito falando em inglês, né? E o caso é de espíritos territoriais. É para você ver a grande seriedade da questão da transferência de espíritos. Muitas pessoas não acreditam, Edson, que através de uma relação sexual possa se transferir demônios. Através de uma relação sexual, demônios podem ser transferidos, porque é semelhante à questão do sangue. Através do sangue, né, se transferem espíritos. E foi o caso então que aconteceu com essa moça. Espíritos foram transferidos pela relação sexual. Então, pessoas hoje em dia que estão por aí tendo relações sexuais toda hora com qualquer pessoa, é bem provável que elas estão sempre se enchendo, fazendo a transferência de demônios, né? Hoje nós usamos nos aplicativos a possibilidade de compartilhar, que em inglês é sharing, né? Compartilhar. Então os demônios ficam aqui e também vão para lá, ficam aqui e também vão para lá, ficam aqui e também vão para lá. Eles não saem de uma para ir para outra, eles só são compartilhados. Se multiplicam. Só aumenta o problema, né? É bem isso aí. E essa questão, ela tem muita lógica. Por exemplo, a gente tem experiência espiritual de um casal, por exemplo, onde o marido tinha um problema espiritual e a mulher tinha uma enfermidade relacionada àquele problema espiritual que estava no marido. Então, na libertação da mulher, por exemplo, não aparece problema espiritual. Quando você vai ministrar ao marido, aparece o problema espiritual. Quando esse problema espiritual é resolvido na vida do marido, a mulher é curada. Sim. Porque eles conseguem compatibilizar o mesmo, porque se torna uma só carne, né? O casal torna-se um, então eles conseguem eles conseguem jogar a enfermidade no outro, do marido na esposa, da esposa no marido. Então tem muitas mulheres que às vezes elas sofrem por problema espiritual que está no marido, e tem marido que sofre por problema espiritual que está na esposa, porque eles conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Isabeth, você deve ter tido experiência também de cura interior com pessoas que sofreram abuso, né? Falamos Sim. sobre essa irmã que sofreu um abuso e se transferiu demônios. E nós sabemos que o problema não é apenas o demônio que foi para essa pessoa abusada. Há todo um problema emocional, psicológico, um trauma terrível que deve ser curado, ministrado. Fala de algum caso e de como uma pessoa que sofreu abuso sexual pode ser restaurada, já que, segundo estatísticas, 1 em 4 mulheres, em algum momento da vida, sofreu algum tipo de abuso.
Hoje uma grande porcentagem, né, não só de mulheres, mas também de homens, sofreram um abuso. O abuso ele é uma coisa muito pessoal e, na verdade, não é tratado assim, ele não pode ser tratado assim, numa coisa muito superficial. É um tratamento profundo. Ele tem hoje, antigamente, no início das ministrações de cura, a gente achava que bastava uma reunião de cura, uma sessão, um momento, para tratar um assunto assim resolveria. Porém, hoje, o que a gente tem visto na prática, que quando há um abuso concreto, há vários tipos de abuso. Existe o abuso psicológico, o abuso físico, existe o abuso moral, que é a pessoa transparecer que ela quer aquilo ali, e isso já fazer com que a pessoa se sinta abusada. Então, antigamente a gente tratava assim em uma vez. Hoje a gente vê que realmente assim o abuso concreto, consumado, ele precisa de um processo de tratamento. Não é só apenas uma reunião. Então, você faz uma entrevista com a pessoa, você ministra aquele momento ali, que na escola de cura eu falo muito sobre as marcas, né? As marcas e a alma quebrada, falo muito sobre a alma, as rachaduras na alma, as marcas. Então você leva a pessoa diante do agressor, ali diante de Cristo, você trata aquele momento, mas depois você precisa reconstruir aquela mulher, reconstruir a autoestima, a vergonha, o sentimento de incapacidade e de inferioridade. E o abuso, a gente ministra muitos casos. Nós temos assim desde casos de família, dentro da própria família, muitas vítimas dentro da própria família, vizinhos. E os abusos, eles têm uma característica muito em comum, que a pessoa se sente envergonhada, profundamente se sente suja, profundamente destruída. Então, quando você em um sentimento de ódio muito grande. Então, quando a gente mexe nessa ferida, o sentimento da pessoa, ele vem, todo esse sentimento, ele se forma uma grande confusão na cabeça da pessoa. Então, a gente trata aquilo ali, leva a pessoa a perdoar, o perdão é a chave disso. Então, nós temos ali uma filha que foi abusada por um pai, em muitos casos. E essa filha hoje, ela tinha uma enfermidade física, dores físicas, que não aparece. Eu vou citar um exemplo, que são milhares de casos, né? Dores físicas. Então existem vários outros problemas. Vou citar dores físicas no corpo. A pessoa vai no médico, não tem um diagnóstico para essa dor. Então, quando a pessoa vai, né? Quando nós ministramos o caso de uma moça, quando a pessoa vai ser curada, no momento que ela está ali tratando, mexendo naquela marca, naquela rachadura, ela sente a dor fisicamente, naquela hora, naquele momento, porque aquela dor é uma manifestação da dor que ela sentiu lá no ato. Então, lá no ato do abuso. Então, a gente trata ali, resolve aquela questão, ele tem todo um procedimento, um processo que a gente faz. A gente trata a alma ali, começa esse processo, a pessoa já sai da sala sem aquela dor. E o melhor, não apenas ali, a dor ela não vai voltar mais, a pessoa não vai ter mais problemas, né? Então, e saindo dali, essa filha, ela vai poder olhar, a partir dali, ela vai poder olhar de uma forma diferente para aquele pai. E poder, aí que entra a parte que eu falei do processo de reconstrução, né? Desse reencontro com o pai. Tem filhas que, nesse caso que eu estou falando, foi um abuso aos 6 anos de idade. Então, já uma mulher adulta, ela nunca teve um relacionamento com esse pai. Não tinha possibilidade, porque havia uma barreira que separava ela e o pai. Então, a partir dali, ela vai ter a possibilidade, um verdadeiro perdão, uma verdadeira cura, de começar uma reconciliação com esse pai.
Então hoje a gente tem esse caso que eu estou falando, é uma filha que hoje está muito bem com o pai. Por quê? Porque reconciliou, porque teve esse processo maravilhoso na vida dela, né? E o pai muitas vezes, e é um caso importante também, que o filho ou a filha ou a pessoa abusada, ela não precisa ir lá e apontar no abusador, tu me abusou, isso, não precisa. Precisa resolver bem ali, depois reconstruir o relacionamento de novo, sem falar. Não precisa necessariamente falar. Sim. Eu cuidei de um caso também, você falou que a importância da cura acontecer e a pessoa sente uma dor ou um cheiro ou sente um ambiente. Sim. Eu ministrei o caso de uma moça que havia sido abusada e quando ela estava sendo curada, aparece em Porto Alegre, que essa ministração, e quando ela estava sendo curada, ela começou a sentir o cheiro de álcool, porque a pessoa que abusou ela foi uma pessoa alcoolizada, uma pessoa bêbada, e ela começou a se sentir como se estivesse no mesmo lugar, no mesmo quarto, aquele mesmo cheiro, aquele mesmo ambiente. Ela começou a chorar, a gritar, e aí eu pedi para ela para que ela então convidasse Jesus para entrar naquele quarto, naquela cena, né, dolorida. Ela pediu e daqui a pouco ela começou a rir, a se alegrar, porque Jesus realmente entrou ali naquela experiência de cura dela e resgatou ela daquele lugar. Eu achei muito linda essa cura interior que aconteceu com essa moça naquele dia. E de fato, muitos que tiveram problemas sérios como esse, abuso, rejeição, não pode ter um tratamento superficial. Por isso que essas pessoas dificilmente são curadas só tomando remédios ou só fazendo alguma sessão psicológica. Elas precisam de uma restauração na alma, de uma restauração muito forte na alma, uma reconstrução da sua identidade também. Edson, gostaria de falar com você sobre alguns casos de libertação que você ministrou, né? Tenta lembrar alguns aí que foram mais fortes, mais assim, dramáticos. Eu primeiro cito um caso que aconteceu comigo que eu achei engraçado, porque nós que ministramos libertação, nós nos divertimos expulsando demônios, né? Eu sei que o Edson assim também, a gente se diverte expulsando demônios. E eu fui ministrar o caso de um homem que estava sofrendo um colapso financeiro. A empresa dele quebrou de repente. Tudo ia bem e de repente quebrou a empresa. E o que aconteceu foi que um senhor queria comprar o terreno dele para fazer estacionamento para a empresa dele e ele não vendeu a empresa. Então o cara fez um trabalho muito forte para que ele quebrasse, para que daí ele vendesse a empresa. E o que aconteceu? Exatamente isso. Ele quebrou, ele vendeu a empresa para esse empresário. E agora ele caiu na igreja, todo quebrado, estourado, sem dinheiro. E daí manifestou esse espírito. Esse espírito que veio na vida dele, através desse trabalho forte, manifestou. E era um espírito, como ele estava chegando na igreja, um espírito que estava muito forte na vida dele ainda. E aí levamos ele para a sala de libertação e na urgência ali veio junto para a sala de libertação pessoas que têm medo de libertação. E aí um homem que tinha medo de demônios, de libertação, estava segurando o braço dele. E aí eu ordenei: espírito, sai agora. Aí o espírito, né, falou assim: ei, eu vou sair, mas eu vou entrar em ti. Eu vou sair, mas eu vou entrar em ti. Aquele homem ficou branco. E nisso também, no prédio, tinha um eletricista trabalhando lá no prédio. No meio da tarde cascou fora, não ficou trabalhando lá não, ouvindo aquilo tudo. Então esse caso foi muito engraçado, emblemático. Era um demônio que estava muito forte na vida da pessoa e tinha bastante autoridade naquele momento ainda para falar, para desobedecer as ordens da gente. Mas depois continua a ministração com o processo, como a Isa falou, e tudo se resolve. Fale algum caso teu que foi bem emblemático assim. Olha, tem vários casos, mas um dos casos mais assim emblemático meu foi uma vez eu estava dormindo, já
acho que era quase 1h da manhã, e o telefone tocou e era uma pessoa que tinha manifestado no interior de uma cidade. E daí eu estava cansado, era 1h da manhã, tinha chegado tarde da noite, cheguei, e daí eu disse para um líder daquela cidade, quem sabe você vai lá e tenta resolver o problema do cara, né? Porque o cara estava manifesto dentro de um quarto, e daí ele se trancou dentro de casa e ninguém podia chegar lá. E aí ele disse, não, nós estamos todos líderes aqui. e não conseguimos resolver de jeito nenhum o problema. Aí eu digo, não, então eu vou lá. Né? Levantei da cama e fui lá. Cheguei lá, a mulher estava fora, o cara estava dentro do quarto preso, e os líderes tudo do lado de fora, e você não discernia o que era, porque ele acuava que nem cachorro, miava que nem gato. Urrava assim como se fosse um touro bravo, e não dá para discernir porque ele imitava tudo que era bicho dentro do quarto. E daí eu pensei, bom, vou ter que dar um jeito de entrar nesse quarto aí agora. Ninguém arriscava entrar no quarto nem abrir a porta, porque o cara estava aqui. O que entrava lá, na verdade, ele atacava. Daí eu pensei, eu vou ter que entrar. E eu orei assim, Senhor Jesus, eu tomo autoridade agora no teu nome e ordeno que esse demônio seja amarrado e colocado com as mãos para trás. Ele vai ser algemado agora. Quando eu abri uma fresta da porta, assim, eu olhei para dentro, ele estava algemado, assim, as mãos coladinhas atrás. Aí eu pensei, bom, agora que ele está algemado, eu entro, né? Porque agora ele não vai poder fazer nada. Aí tinha um balcão de madeira, mas um balcão grande, assim, acho que dá uns 2 metros. Quando eu entro, ele pegou aquele balcão com o pé, assim, como se fosse uma caixa de papelão. Ele pegou o balcão e chutou de contra a parede onde eu estava na porta, que chegou a entrar do lado da porta, assim, o balcão. Aí eu saí de volta para a cozinha e orei assim, Senhor Jesus, coloca agora fogo nos meus olhos, que esse demônio não consiga olhar para mim. Aí eu olhei, quando eu entrei na porta, ele olhou para a parede. Aí eu comecei a desafiar ele. Eu disse, não, agora tu olha para mim, tu não quer ser o bonzão. Daí ele estava amarrado e não podia olhar para mim. Aí eu cheguei, coloquei a mão na cabeça do cara e comecei a ministrar. Quando era umas 2h da manhã, o cara sentado e eu ministrando, não parava mais de ministrar. Quando o cara acorda, era 2h da manhã por aí, ele saltou acho que uns 3 metros na parede, chegou a colar na parede, com o susto que ele levou, porque na verdade ele pensou que... Ele tinha apagado, né? Quem estava falando era o Espírito. E o Espírito tinha tomado a consciência dele, né? E ele não estava mais ali. Quando ele vem assim, ele vê eu sentado na cama dele, 2h da manhã, o pastor sentado na cama dele, ele não entendeu o que tinha acontecido. Ele saltou de contra a parede, fez uns olhão para mim assim, daí eu disse para ele, não, cara, fica tranquilo, tá tudo bem. Daí expliquei a situação para ele e ali orei mais um pouco por ele, fui para casa, mas foi assim uma cena na verdade bem chocante para a família, chocante para as pessoas que estavam lá, difícil de resolver, né? Porque era um caso bem complicado, mas graças a Deus quando saímos de lá a família ficou tudo bem. Glória a Deus. Esse é o poder do nome de Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é que traz libertação realmente para a vida, né? Primeiro, a pessoa deve se aliançar com Jesus, né? Agora tem casos que de repente manifesta o Espírito, a pessoa ainda não se aliançou com Jesus, né? O trabalho é totalmente do libertador, né? Do ministrador, né? O trabalho fica bastante difícil porque você está impondo, né, o poder de Deus sobre uma pessoa que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então, se a pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, é o primeiro passo para ela ser livre de verdade, né? Depois disso, é necessário que a pessoa comece a purificar a sua vida, porque quem se aproxima de Deus, Deus é santo, e essa pessoa então estava suja com seus pecados, e ela começa então a se purificar, se limpar desses pecados, e aí a libertação vai acontecendo. Há casos, Edson, de pessoas que vão para a igreja, são libertas, como nesse caso que você falou, e daqui a pouco elas se afastam dos caminhos do Senhor e os demônios estão lá de novo. Aconteceu isso no teu ministério? Já viu isso muitas vezes?
acontece e acontece sempre porque a questão da libertação ela é gradativa, como eu falei esse outro dia lá que a gente estava fazendo a live, ela é gradativa. A grande maioria das pessoas que elas chegam na igreja hoje, elas buscam apenas resolver os seus problemas, que é uma coisa errada, né? É errada porque quando eu busco apenas resolver os meus problemas, eu vou até um patamar de vida espiritual e paro ali. Quando eu busco, na verdade, eu amo, eu me encontro com Cristo, eu me apaixono pelo Evangelho e me apaixono pela obra de Deus, eu também quero ver o que aconteceu na minha vida acontecendo na vida de outras pessoas. Então eu vou buscar o que? Não é apenas resolver a minha vida, mas eu vou buscar, na verdade, crescer para poder ministrar, ajudar outras pessoas, que é ali que vem o que é mais gratificante, né? E esses problemas espirituais, aí você começa a entrar numa linha profunda de libertação e permanência, porque a libertação não quer dizer que quando nós ministramos uma pessoa 2, 3 vezes, ela vai permanecer livre, porque nós não somos dono da liberdade dela. A liberdade dela está condicionada a um modelo de vida que ela decide viver a partir dali. Então eu sempre digo para as pessoas, você não é obrigado a fazer o que eu estou te instruindo a fazer, mas não quer dizer que os espíritos vão respeitar que você faça as coisas do jeito que você acha que deve ser feito. Os espíritos, na verdade, eles respeitam os princípios bíblicos, eles não respeitam as regras que uma pessoa coloca. Então, para mim, uma das formas mais seguras de uma pessoa ela permanecer livre é ela ir para a igreja buscar aprender para ministrar outros. É o normal que uma pessoa, quando chega na igreja, ela tenha medo de libertação. Todos têm medo, porque é algo estranho, é algo que não é do cotidiano, do dia a dia de uma pessoa estar ministrando libertação e vendo libertação. Mas ela convivendo com o ministrador, participando da sala de cura, participando da sala de libertação, ela vai, na verdade, perdendo o medo e logo quem vai fazer carteira de motorista também tem medo, né? E se vai atrás do medo, nunca faz. E depois que faz, quer dirigir todo dia, né? Então, na verdade, a pessoa precisa ir para a igreja com o coração aberto, ela precisa ser obediente, né? O mundo espiritual ele exige muita obediência, ele tem alinhamentos, né? Tem alinhamento de linguagem, tem alinhamento de caráter, tem alinhamento de credibilidade, né? O ministro de libertação, ele precisa ter credibilidade, ele precisa ter caráter, ele precisa ter uma visão de libertação, porque hoje a maioria da liderança dos pastores não querem libertação, porque para eles ou ela não funciona, ou as pessoas entram em confusão, porque os ministradores, né? Porque vão para um treinamento sem ser preparados profundamente, amanhã depois eles estão ensinando coisa que eles aprenderam na própria libertação. Então assim, é importante a gente deixar claro que nós estamos usando exemplo aqui, mas a libertação ela não é conduzida por exemplo, ela é conduzida por uma visão. Quando a gente entra na sala tem a visão da libertação. Você entra ali com um caderno, você entra ali com a caneta, você entra ali com histórico de anotação, que você vai anotar o histórico da vida da pessoa, que nós chamamos ela de entrevista. A pessoa ela precisa participar um bom período de tempo com o ministrador ou com aquele que será curado, que está ministrando cura, para ela começar a dar os primeiros passos no ministério. Depois ela é acompanhada no ministério, para que a pessoa que ela vai para uma sala de libertação, ela se sinta extremamente segura, porque ali a pessoa que vai para a sala de cura ou ela vem para uma sala de libertação, ela vai falar ali tudo da vida dela, ela vai abrir a vida dela. Então, o ministro da cura e da libertação, ele precisa ser um cara de muita credibilidade, porque ele não pode sair ali na cidade amanhã depois falando o problema que ele viu na vida da pessoa para a vizinhança ali. Amanhã depois a pessoa fica sabendo que o caso dela foi exposto ali e ela vai, na verdade, ficar mais doente do que antes, né? Então, a libertação ela é um ministério muito sério,
e muito apaixonante também, né? Tanto a cura como a libertação. Como eu falei aquele dia, não tem outro ministério que você entra na sala com uma pessoa extremamente perturbada, querendo tirar a vida, doente, machucada, e você vê aquela pessoa posteriormente saindo na porta, ela é outra pessoa. Transformada. Eu tive um caso de uma pessoa que ela dormiu 15 dias e ela só acordava para dizer que queria morrer. Aí o médico disse para ela: o meu caso contigo terminou. Não tem mais saída, eu não tenho mais solução para o teu caso. E aí essa pessoa veio para ser ministrada comigo. Eu ministrei ela até hoje, ela está bem trabalhando normal, como qualquer outra pessoa, foi totalmente curada. Então, mas é o que eu digo, é uma equipe, é um Deus todo-poderoso, são pessoas que realmente almejam ir mais a fundo do que o cotidiano, do que o normal, de um cristão normal, de apenas na igreja querer ver as coisas acontecendo. Isadete, eu gostaria de falar contigo sobre o impacto da tentativa de aborto. Eu ministrei também muitos casos sobre isso. Eu lembro de um caso que a mulher tinha depressão, tentativa de suicídio, queria morrer, extremamente amarga com a família, brigando o tempo todo, perturbada assim, a ponto de alguns acharem que ela estava louca. E quando fui orar por ela, manifestou um espírito, e o espírito disse que a mãe dela tinha tentado matá-la na barriga, né? Então tinha tentado causar o aborto, só que ela não sabia disso ainda. E aí depois ela pediu para a mãe se era verdade isso. Aí a mãe acabou confessando que era verdade, que essa mulher hoje, né, a mãe tentou matá-la na barriga. E nós estamos vivendo esse tempo aí, né, de uma parte da política aí querendo liberar aborto, tornar o aborto como algo normalizado. Qualquer posto aí, daqui a pouco você pode marcar para fazer aborto. E sabendo desse impacto, que o aborto, além de problemas psicológicos, traz demonização. Alguém que duvide, nós podemos contar aqui dezenas de casos de pessoas que na barriga da mãe foram tentadas, né, ser abortadas, né, foi feita tentativa de aborto. Essas pessoas tinham demônios de morte na vida delas. Essas pessoas manifestavam um demônio, que aí esse demônio dizia que foi ele que tentou levá-la ao suicídio, foi ele que causou acidentes, foi ele que trouxe todos aqueles malefícios para a vida da pessoa. Você ministrou certamente vários casos assim. Como você pode explicar assim o impacto do aborto, da tentativa de aborto na vida de uma pessoa? O aborto além do abuso, um abuso é uma coisa muito forte na cura, e o aborto é uma das principais causas assim de destruição. Primeiramente, na verdade, a pessoa, o aborto ele é feito para resolver um problema, ou seja, a pessoa acha, às vezes até o pai, a mãe conduz a filha para fazer um aborto, pensando que aquilo ali vai solucionar um problema. Porém, o que a gente vê hoje? Muitos casos, e os casos mudam os personagens, mudam os ambientes e a pessoa que passou por isso, mas o efeito ele é o mesmo. Então a primeira coisa que acontece na vida nós temos casos de pessoas que fizeram abortos, que para elas terem um outro filho, elas tiveram que ser ministradas, cura, libertação, elas tiveram que ser restauradas primeiro, porque nós tivemos um caso que a gente ministrou, que a pessoa fez aborto na época porque não entendia direito, achou que era a solução, e depois ela se casou, né, num relacionamento maravilhoso, e aí queria ter filhos, e ela engravidava e chegava num período ali, praticamente o mesmo tempo que ela tinha feito o aborto, ela tinha um aborto. Aí não o primeiro provocado, mas porém os outros.
Então, o espírito de morte estava ali matando as novas crianças. Ali reina, ali até tem um estudo mais profundo agora. Eu agora ainda quero estudar um pouquinho mais sobre essa questão, que o aborto ele gera é como um cemitério ali no útero da mãe. Então, se a mãe que fez um aborto, praticou, foi levada a fazer, ou de qualquer forma, o crime é o mesmo, né? O efeito é o mesmo, então gera um cemitério. E enquanto não resolver, enquanto não for lá, não pedir perdão, não curar, porque na verdade a questão do aborto é muito mais do que simplesmente um aborto. O aborto, ele gera a criança gerada no ventre da mãe, ela gera uma ligação de alma com a mãe. Então, quando acontece o aborto, essa ligação de alma, ela permanece. E essa ligação de alma, a mãe, a mulher que fez o aborto, a jovem que fez o aborto, ela fica ligada a essa, ou seja, aquela alma daquela criança. Então, quando você faz ali, ministra cura, você precisa desligar. Então, a gente faz todo um processo, a pessoa reconhece o que realmente ela fez, o que realmente aconteceu. Então, ela desliga ali da alma dela, ela se desliga, e tem pessoas que têm visão e elas veem a criança, e tem pessoas que veem até o sexo, né? E assim o aborto vem a identidade sexual da criança. É uma coisa terrível, é uma dor, depende de como foi conduzido, é uma dor profunda, que a gente que ministra, a gente tem que controlar a emoção da gente, pra gente não deitar ali na sala e chorar junto, porque é muito doloroso. Então a pessoa se desliga, e ela, então, a partir dali do momento, ela reconhece que ela não cuidou do filho. Então ela faz esse acerto de contas com a criança diante de Cristo, porque Jesus está ali também naquele momento da cura, e ela devolve então para Deus o desligamento, ela devolve aquele feto, esse aquela criança, muito forte, né? É tão lindo esse momento, né? É lindo, é maravilhoso. Várias vezes a moça, né, que estava devolvendo a criança a Deus, ela sentia, via, se percebia realmente a criança no colo, entregando a Deus, e o choro é geral mesmo. É uma coisa assim. Então assim, hoje assim, quando a gente vê alguém apoiando o aborto, é uma coisa dolorosa, porque na verdade aquela pessoa que está fora, que ela não sabe o que aconteceu ali com o coração, porque assim, o aborto ele vai destruir a vida daquela jovem, daquela mulher, vai destruir. Ali houve uma destruição, houve uma morte, ali ficaram-se os ossos, o cemitério, tudo que aquela pessoa construir em cima daquilo ali vai ser gerado dentro desse ambiente. E às vezes a gente vê pessoas que na vida delas elas vão até um tanto, e de repente de um dia para o outro elas perdem, como um aborto. Aí você vai lá fazer uma entrevista, você vai lá analisar, você vai saber o seguinte: a pessoa fez aborto. Você está relacionando então o aborto com abortos e projetos. Sim. Então, um casal que fez o aborto, ou uma pessoa que fez o aborto de uma criança, durante a sua vida poderá ter várias situações, de vários projetos, e as coisas não dão certo. Não. E elas vai seguir até um certo momento e vai abortar. Vai ter falência de projetos. Muito forte essa ideia de que o útero da mãe, que foi usado para matar uma criança, se torna um cemitério. Sim. Olha só, pessoal, o útero da mãe, onde foi promovido um aborto, se tornou um cemitério. E por isso, espíritos de morte atuam naquela mãe. Por isso aquela mãe entra em depressão, tem momentos de depressão. As mães que fizeram aborto geralmente têm tendência ao suicídio. Sim. As mães que fizeram aborto geralmente têm problemas depois de tentar engravidar, e se engravidam, tem facilidade para perder o feto, para perder a criança. E se a criança nasce, a criança pode ter problemas
espirituais, porque ela está vindo logo após um aborto, logo após uma criança morta. Sim. E muitas vezes a criança que veio logo após um aborto, ela vai ter vários comportamentos de problemas espirituais e psicológicos. Sim. E isso é muito grave. É muito grave. E o que acontece que a gente... Hoje também, as pessoas às vezes, por exemplo, a pessoa ali engravidou, está ali em Jesus, de repente ela tem um aborto. E aí você senta com ela para ver, sempre quando houve um aborto, sempre há um problema espiritual. Não é só físico, há um problema espiritual, há uma legalidade, que aí a legalidade ela é falada muito na libertação. Então, quando uma pessoa tem, mesmo espontânea, ela não provocou, mas ela teve um aborto, a gente traz, né? A pessoa ali está bem, está firme, está comprometida com Cristo, a gente traz na sala e a gente faz uma entrevista e vai puxando. Ela não fez aborto. Aí a gente vê o marido participou porque pesa dos dois lados. O homem pode ter contribuído. Sim, claro. Então a gente vai lá atrás, a gente vai achar na geração daquela pessoa para trás, a gente vai achar o aborto. Vai achar aborto. E a gente resolve aqui, corta esse laço, tira a legalidade, ora pela pessoa e depois a pessoa. Nós temos pessoas hoje que aconteceu vários casos que hoje estão lá com o filhinho nos braços, filhinho crescendo, né, que tiveram e tinham um problema. Resolveu o problema, a pessoa engravidou sem medo, teve a criança sem problemas nenhum. É bem sério essa questão. Os principais problemas, Edson, que você vê hoje nas famílias, que é necessária a libertação naquela família. O que você percebe assim que é mais forte espiritualmente nas famílias? É vícios? É a questão da depressão, ansiedade? Ou quem sabe é visão de vultos, a confusão espiritual? O que você poderia dizer assim, se fosse primeiro, segundo, terceiro lugar na família, os principais problemas que você atende nas famílias, pessoas que querem libertação, de quais os problemas elas se queixam mais e como podem ser solucionados? Olha, eu acho que hoje a área sexual hoje, que acaba refletindo no casamento, né? As pessoas elas acabam tendo uma vida errada sexual, posteriormente elas vão para o casamento, aí a mulher vem de um lar todo, às vezes nem destruído, mas às vezes mal formado no sentido de valores bíblicos, de princípios, de instruções corretas. O marido a mesma coisa, e essa dificuldade no relacionamento acaba empurrando a mulher, ela acaba empurrando o homem para uma vida sexual errada, ou vice-versa, né? O homem empurra a esposa. E o que acontece então? Que hoje, para mim, o grande problema por causa da facilidade hoje da pornografia, das imagens, é a área sexual. Ela está em primeiro lugar hoje. Hoje nós não temos ideia de quanta gente viciado em área sexual nós temos em todos os lugares. Dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Liderança que não consegue se desvincular de áreas de problemas sexual. Viciado sexualmente, né? Eu conheço casamento que acabou porque a partir da área sexual, do problema sexual, vai para o adultério, né? Vai para o adultério. O adultério vira uma cadeia de maldição, né? Porque a partir do momento que um líder da igreja ele adultera, ele gera para baixo uma cadeia de maldição. No momento que um pai de família adultera, ele gera uma cadeia de maldição. Então, o adultério, para mim, ele está na ponta hoje os problemas na área sexual, digamos assim, que abrange uma amplitude de problemas. Posteriormente, vem os problemas de morte. Por quê? Porque a morte, ela envolve aí desde os desenhos que os nossos filhos veem hoje, né? Harry Potter, por exemplo, um caminho para o inferno, e você vê aí que partindo de Harry Potter, você vê que eu estava falando com a minha esposa esses dias, porque ela trabalhava numa loja. Eu perguntei para ela qual é o dia que se vende mais nas lojas. Ela disse que, tirando o dia das mães, é o dia dos finados, né?
Dia dos Finados. Hoje as lojas Então é estão uma cheias. coisa absurda você pensar que o Dia dos Finados é um dia que as lojas fazem mais dinheiro. Quer dizer, depois das mães, são os mortos, são os que são mais valorizados. Yeah. Então você vê a quantidade que o Brasil, vamos pegar só o Brasil, né? Está doente no sentido de priorizar as pessoas só pós-morte, né? Quer dizer, o cara morreu agora. Então, a pessoa, quando ela chega na igreja, é muito importante que nós, liderança, nós tenhamos essa visão. Que toda pessoa que ela chega na igreja, nós temos que convencer ela do problema dela. Porque parece que ela não consegue ver que tem problema. É como ela não consegue ver que a mãe é importante quando está viva. É como ela não consegue ver que o pai é importante quando está vivo. Assim ela não consegue ver que tem áreas na vida dela que ela é importante que ela resolva. Se ela não resolver isso, amanhã ou depois o preço que será pago será muito caro. Então eu vejo aí que na linha puxa sensualidade e depois morte. Que nós poderíamos, de morte, nós poderíamos ficar aí criando setas, de várias setas, né? Desde um trabalho, desde um namorado que a pessoa teve, separou e ele na verdade não queria separação, foi lá, fez um trabalho, envia como uma seta, né? Perfurante, é um problema espiritual que vai ficar ali na vida daquela pessoa enquanto ela não resolver isso, não se resolve, né? Caso aí de suicídio familiar, porque não quer dizer que a minha família tem o mesmo problema que a tua. Não quer dizer que a família dela tem o mesmo problema que a minha. A minha pode ter um problema sério de vício, a dela pode ter um problema sério de suicídio, a tua pode ter um problema sério na área sexual, porque os espíritos, eles trabalham familiarmente. E então é difícil você pegar uma família que ela caia numa barreira diferente. Tem um ditado que diz assim: você quer ver o teu problema, olha para o teu pai. Estuda a vida do seu pai que você vai resolver o teu problema, porque nós trouxemos muito os problemas espirituais cultural, né? Então eu vejo aí como a tua pergunta que desponta aí a questão da sensualidade e vai ter muito problema para se resolver, porque o pecado ele vai se tornando comum. E como ele vai se tornando comum na cabeça das pessoas, ele vai deixando de ser pecado. Então isso quer dizer que vira uma pandemia, né? Vira uma pandemia de problema, porque o casamento é normal já, porque ninguém mais permanece casado junto. Agora, por que separou? Daí vai atrás do problema na área sexual, daí vai por que deu problema na área sexual, então você vai indo para trás. Aí poucos querem saber disso, né? Poucos querem saber. Por isso que eu falo, eu falei lá na live que a gente fez e vou falar de novo o seguinte aqui, que a igreja que não trabalhar profundamente com cura e libertação, ela vai trabalhar com crentes, com cristãos superficial, que vão estar com um pé dentro da igreja e outro no inferno. Verdade. Não tem outro jeito. A sociedade é hipócrita nesse sentido, Edson, porque a sociedade diz assim, ó: faz o que tu quiser, tá tudo certo. Você não gosta mais da sua esposa? Fica com a tua colega de trabalho. O que importa é você ser feliz. Segue o teu coração. E essa mensagem, follow your heart, segue o teu coração em todas as línguas. Faz o que você quiser, segue o teu coração. Aí o camarada segue o coração, deixa a esposa, vai ficar com uma amante. Aí o filho da esposa fica sem o pai, não é todos os casos, lógico, mas pesquisas mostram que os presidiários, quase 100% deles não têm um pai presente, não tiveram um pai presente. Então, aí o filho cresce longe do pai, se torna um bandido, um maconheiro, um drogado, e depois ele está agredindo a sociedade. Aquela mesma pessoa que disse segue o teu coração foi assaltado por um desses trombadinhas que é filho de um pai que seguiu seu coração e foi viver com um amante. Aí tem uma amante e daqui a pouco fica um tempo que essa amante faz mais um filho e aí segue o seu coração e vai para outra amante. E aí agora tem o filho da mulher, o filho da amante número 1, que segue sem pai e que vai ir para o mundo do crime e que vai fazer mal para a sociedade. E assim a sociedade vai
dizendo segue teu coração, e a sociedade vai se transformando numa Sodoma e Gomorra, e depois eles ficam dizendo como pode que tem tanta gente na droga, Cracolândia, como pode que a sociedade está assim. A sociedade está assim porque as pessoas e a TV e todo mundo, né, Rede Globo, todo mundo dizendo lá, segue teu coração, importa você ser feliz, nem que exploda a vida do filho, nem que estoure a vida dos demais, importa você ser feliz. E assim vai se criando uma sociedade doentia e endemoniada. Uma sociedade endemoniada. Endemoniada por quê? Porque a rejeição traz demônios, tem demônios com o nome de rejeição. A rejeição traz espíritos de morte, a rejeição traz espíritos de ira, a rejeição traz espíritos de orgulho, e a rejeição traz consigo um montão de demônios que vão agir na vida daquelas pessoas e nas pessoas ao redor. Então, eu quero denunciar mais a hipocrisia da sociedade. E com a graça do Senhor eu vou aumentar aí o meu trabalho nas mídias, escrever livros e denunciar como a sociedade é hipócrita. Ao mesmo tempo que ela diz, o que importa é você ser feliz, segue o teu coração, ela está dando uma assinatura em branco para a sociedade se destruir. Para a sociedade se destruir. Então, esse é o trabalho que a igreja tem e vai ter cada vez mais. Por isso, uma igreja que não tem libertação e cura interior, como você falou, são as igrejas que estão fadadas ao fracasso. Elas vão simplesmente diminuindo o número de pessoas indo lá, ou elas vão se tornando mais um clube social da sociedade, mais um clube da sociedade, e simplesmente vão repercutir os valores que a sociedade repercute, e logo elas perdem a sua relevância. Não tem relevância uma igreja assim. É bem isso. Uma igreja onde você vai lá para ouvir a mesma coisa que o mundo todo fala, que a Globo fala, que qualquer pessoa da mídia e libertina fala, então não há diferença nenhuma. E por isso nós teremos muito trabalho. Mas eu fico muito grato, Edson, porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho de sustentarmos os valores, dizermos que um casamento é para toda a vida, dizendo que vale a pena investir no casamento. Eu gosto muito de uma música antiga do João Mineiro e Marciano, acho que que diz assim, que não adianta tentar novos caminhos quando é fácil consertar a velha estrada. Falando assim de que você deve tentar consertar o teu casamento e não partir para uma nova estrada, para um novo caminho. E esse novo caminho, né, pode dar ruim também, ter outros problemas também, né? Eu gostaria de uma palavra final. Vamos começar com a Isadete. Uma palavra final, Isadete, sobre como as pessoas podem ter uma vida emocional melhor, né? Como elas podem se curar, primeiros passos, como elas podem assim ter a sua ansiedade aliviada, a questão da depressão, questão de insônia, como elas podem ter uma vida melhor. Creio que é começando buscando a Deus na igreja, né? A primeira coisa que a pessoa precisa, uma pessoa para ter uma vida emocionalmente saudável, curada, ela precisa ter Deus como base, fonte de vida, né? Deus, o poder de Deus, ele é a nossa base. Nós não vamos suportar o que está por vir e o que está acontecendo hoje se nós não estivermos Jesus como uma base de vida. Ou seja, eu posso ferir o outro, mas eu não quero fazer isso porque não é o que Cristo deseja para mim. Então eu tenho uma consciência de que eu não posso machucar o coração dos outros, que eu preciso ter uma base certa, sem dúvida. Congregar, ter uma liderança de amor, viver uma vida de honra para com Deus e para com aquelas pessoas que hoje são uma liderança espiritual, é um pai na vida de uma pessoa. E nós viemos numa sociedade hoje que a coisa que mais quebrou e quebra o coração das pessoas é uma falta de paternidade, ou uma paternidade ausente. Como você mesmo estava falando, o que acontece com esse pai que segue o seu coração? Então, ter Jesus como base, como fonte da sua vida,
estar congregando, ter uma liderança, ter uma casa espiritual, ter uma família espiritual, viver ali, viver para Cristo, viver por Cristo e estar disposto a realmente tratar as feridas do passado, realmente tratar a queda, tratar a alma rachada, emendar as rachaduras, limpar as marcas que ficaram. E se houver, num determinado momento no caminho, alguma coisa que possa machucar, tratar logo. Já sabe como fazer, então trata logo. Não deixa aquela ferida criar uma casca e entrar a sujeira debaixo e não curar, não tratar. Então veja assim que hoje que o ser humano precisa é disso hoje. Não pode simplesmente ir numa reunião de culto ou simplesmente dizer eu amo a Deus, Deus é meu Senhor, Ele é tudo para mim. Não, Ele é tudo isso, mas eu tenho que ter Ele na minha vida sendo isso, e eu me submetendo à vida que Deus tem para a minha vida, né? Então, uma das coisas que faz as pessoas sofrerem hoje é o orgulho. O nosso orgulho de não admitir que estamos doentes, que não admitir, né, que nós precisamos de cura, que nós precisamos ser restaurados, que nós precisamos muitas vezes fazer o que a palavra de Deus diz, nos humilhar. Aqueles que são humilhados serão exaltados, humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Então, para te ser curado, tu precisa descer, tu precisa te humilhar diante de Deus, tu precisa deixar alguém te ajudar a vencer ao que você já viveu ou está vivendo hoje. Amém. Edson, perigos da busca espiritual, perigos de pessoas que querem solucionar problemas de libertação, mas estão indo em lugares errados. E lugares errados é onde Jesus não está. Jesus está na sua igreja. Fale um pouco para concluir para as pessoas o perigo delas estarem buscando ajuda em lugares errados e com isso se enchendo ainda mais de problemas, e como elas devem buscar ajuda de maneira certa. Normalmente uma pessoa, para ela buscar ajuda, para ela ter segurança quando ela está buscando ajuda, ela precisa buscar num lugar seguro, de uma pessoa segura. Então ela precisa olhar o ambiente que ela está indo, ver se é um ambiente qual é o tipo de pessoas que estão dentro desse ambiente. Ela precisa olhar a liderança, como é que é a família dessa liderança, como é que é o caráter, a credibilidade dele. Se ela vai buscar, por exemplo, na área financeira, ela precisa ver como que é o andamento dessa pessoa, se paga as contas, não paga, coisa desse tipo, para ter segurança. Na verdade, o maior perigo espiritual das pessoas hoje está no misticismo, porque levar uma vida mística espiritual é muito fácil, não precisa prestar conta para ninguém, não precisa dizer nem de onde veio nem para onde vai. Então é simplesmente diz que vai entrar no quarto, vai orar, Deus vai falar com ele e ali vai se resolver todas as coisas. Na verdade, Deus fala através da palavra dele e direciona o cristão através da autoridade. Então, quando Deus tem uma coisa para falar com o filho, ele não vai falar com o filho, ele vai falar com o pai, não vai falar com o filho. Por exemplo, se você tem uma obra e você tem um pedreiro trabalhando para você e você tem um servente trabalhando para o pedreiro e deu um problema na obra, você não vai chamar o servente para ele dizer para o pedreiro o que está errado, né? Você vai chamar o pedreiro para dizer o que está errado. Então, Deus, ele instrui a vida do membro para a autoridade. É o olhar da autoridade que consegue corrigir a vida do membro que está indo na igreja. E esse membro, ele será corrigido não é por obrigação, sim por opção. Ele se submete a isso porque ele entende que essa submissão vai trazer bênção sobre ele, não maldição. Então a vida segura, ela se encontra numa vida espiritual hierárquica, de autoridade, de valores espirituais, que nós podemos colocar a Bíblia, de fundamentos espirituais, que precisa ser bíblico. Se não for bíblico, história da cabeça das pessoas, todo mundo pode contar história. Agora, da Bíblia, se nós pegar o texto, contexto, história, personagem bíblico,
é ali que nós precisamos, na verdade, basear a nossa vida de fé. Muito obrigado. Então você que quer mais libertação na sua vida, na sua família, fundamentos bíblicos. Biblicamente, você deve buscar a Deus com os princípios bíblicos. Busque uma igreja, esteja próximo do Senhor Jesus. Busque uma igreja séria, uma igreja que entenda de libertação, que entenda de cura interior, porque a igreja precisa ter respostas para a vida das pessoas. A igreja precisa ter respostas. Se a igreja não tem respostas, então esse ali não é o lugar para você estar. A igreja que vai prevalecer na sociedade é uma igreja relevante. É uma igreja que tem resposta para o sofrimento das pessoas, para os problemas espirituais das pessoas, para os problemas emocionais das pessoas. Shalom, shalom. Até a próxima.